estamos com o candidato Jordi, do PPS, obedecendo ao critério que nós fizemos junto aos assessores de comunicação dos 10 candidatos a prefeito de Belém. Todos eles estão sendo entrevistados. Hoje é o dia do Jordi. Jordi, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Prazer muito grande, parabéns pela iniciativa. A gente hoje está observando que a campanha está começando a ganhar corpo, né? Você está coligado com quais partidos? Eu estou ligado com o Partido Verde e o Democratas. São 3 partidos que formam a coligação Belém Tem Jeito, que foi a denominação que nós resolvemos dar a esse projeto, que é um projeto de mudança, um projeto que pretende fazer mudanças importantes na vida das pessoas em Belém. E quais são essas mudanças, as principais mudanças aí? O que você está propondo? Marcelo, eu acho que nós estamos atrasados em muita coisa, eu diria em quase tudo, né? Se você pegar os indicadores, isso não é minha opinião, são os indicadores da saúde, da educação, do transporte, do saneamento básico. Aliás, Belém nunca esteve tão recorrente no noticiário nacional como as cidades que estão ocupando os piores indicadores. Um dia desse veio para a televisão, todos assistiram, Belém é a cidade com pior rede de esgoto em céu aberto. Quer dizer, isso significa o quê? Ameaça à vida, porque isso agride a saúde das pessoas. Quase toda semana a imprensa e vocês que fazem imprensa nos noticiam de forma trágica um cidadão reclamando do óbito de um parente nas frentes das câmeras de televisão, como foi semana passada, um jovem que perdeu seu pai no pronto-socorro e desesperado, ele não foi nem atendido, porque se ele fosse atendido e depois não tivesse jeito, o Papai do Céu levou de qualquer jeito, chegou a hora dele, como as pessoas se conformam com isso, talvez a dor seja menos dolorosa, desculpem aí a redundância, o plenário, mas um sujeito que perde a vida de um pai num pronto-socorro, que sequer foi atendido. Então você está achando que Belém precisa de um choque de gestão? Nós precisamos fazer um choque de gestão. A crise é sistêmica, eu acho. Tem algumas situações piores, outras não tão piores, mas a situação é grave, não é? O que você acha, Jordi, que te credencia de maneira especial para poder receber esse voto e poder fazer esse choque de gestão que você propõe? Marcelo, eu não tenho muita vaidade com essa coisa da política, não é? Eu sou uma pessoa humilde, eu sou um cidadão comum, não é? Eu nunca fui projetado pelas estruturas de poder para a política, não é? Eu vim ralando desde cedo do movimento estudantil, no período do regime militar fui preso algumas vezes, lamentavelmente, por conta do período de exceção. Então, a minha história sempre foi muito vinculada às lutas de mudança da sociedade. E o que talvez me mova mais na política é o desejo, a sede de mudança e de justiça. Essas coisas me incomodam muito. Eu acho que... E mais agora, quando a gente tem alguma maturidade, compreende. Eu já fui vereador durante 4 mandatos, fui deputado estadual por 2 mandatos, estou no meu mandato de deputado federal, tive a honra de merecer o crédito de ser o deputado federal mais votado da história de Belém. Isso tudo não apenas me envaidece, e tenho que reconhecer, mas me dá muita responsabilidade. E principalmente quando a gente sabe, tem consciência, tem clareza, tem certeza de que as coisas podiam estar melhor em Belém. Quer dizer, o problema, por exemplo, da saúde pública, não é? Não tem nada que justifique. O problema da saúde é geral, mas nós temos que comparar, né? Belém tem os piores indicadores das capitais brasileiras. Não podia ser o médio? O quinto, o sexto... Por que tem os piores indicadores da tua visão? Os dados estão aí. Então, por exemplo, as unidades básicas de saúde, eu estive visitando. Aliás, toda a caminhada que eu faço, eu começo ou termino por uma unidade de saúde. Isso para a gente poder. E vou lá. Estive lá, por exemplo, no Tapanã. Estive lá na Vila da Barca, semana passada. E os médicos dizem assim... Olha, um dia desse nós tivemos que fazer coleta entre nós para comprar linha de sutura. Ora, uma unidade de urgência e emergência, de atenção básica, que não tem linha de sutura, não tem sentido, não tem mais, quer dizer, chegou no fundo do poço. Se não tiver o tomógrafo de última geração, você pode dizer, pô, não tem o tomógrafo, tem que providenciar o... Mas não tem linha de sutura. Mas isso então é o quê? Péssima administração? Administração ruim, primeiro, descaso? Problema supostamente de corrupção. Eu tenho que dizer isso com toda franqueza, ainda que não tenha vontade de... Mas tenho que dizer, por quê? E não sou eu que digo. A administração atual responde 11 processos de irregularidades administrativas na área da saúde. 11. As unidades de saúde estão assim. A atenção básica, a média e a alta complexidade tem o pior teto das capitais brasileiras.
Os programas, como, por exemplo, o programa de saúde da mulher, o programa de prevenção do câncer de colo de útero e de mama, que são os maiores indicadores da política da mulher, o programa da saúde do idoso, são programas que estão praticamente inexistentes, faliram, né? Bom, Jordi, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para continuar a entrevista com Jordi, candidato do PPS a prefeito da cidade de Belém. Continua com o Jordi, candidato do PPS a prefeito de Belém. Jordi, o teu partido é da base de apoio do governo estadual, mas é oposição ao governo federal. Como é que você vai trabalhar essa questão dos recursos se for eleito prefeito de Belém? Olha, eu acho que é fundamental você ter diálogo com as diversas áreas da administração pública, com as diversas esferas. Eu quero te dizer que nessa primeira experiência minha de deputado federal, eu tenho tido um bom diálogo com os ministros do governo federal, até porque eu não confundo as coisas, eu procuro separar o mérito. O meu partido é um partido de oposição, mas nós temos votado em grandes coisas que a gente considera de interesse da sociedade com o governo. E temos votado contra o governo, nós temos votado contra o PSDB e contra o Democratas em algumas questões, por exemplo, e alinhados com o PSOL, às vezes contra. Então, eu acho que a sociedade hoje está buscando mais uma discussão de mérito das coisas e menos dos alinhamentos incondicionais. Agora, é importante diálogo, parceria. Você não pode fazer oposição sistemática, não é? Eu já tive audiência nesse 1 ano e meio de mandato com 5, 6 ministros de Estado, não é? Discutindo coisas de interesse, conseguindo recursos para o município de Belém e para outras cidades do Estado, que eu acho que é uma das minhas obrigações. Portanto, eu não vejo. Com o governo do Estado, a parceria toda. Eu tenho conversado, inclusive, parte do programa que a gente está desenvolvendo por Belém, em alguns aspectos que dependem, que a gente sabe que o município não tem recursos suficientes para fazer os investimentos necessários. Nós precisamos não só da parceria do governo do Estado, já conversei com o governador Jatene, por exemplo, sobre a questão da João Paulo II, já conversei sobre a questão do centro comercial, já conversei sobre as 2 estruturas de saneamento básico que eu considero, além do Uno, Tucunduba e a Estrada Nova, para dar continuidade. Então, são projetos que são estratégicos. O município, lamentavelmente, não tem os recursos, porque nesta administração nós nunca tivemos uma capacidade de investimento tão pequena diante dos recursos do orçamento, que são da ordem de 2 bilhões e 300 milhões ano. Nós nunca tivemos, nos últimos 25 anos, uma capacidade de investimento tão pequena como agora, nesses últimos anos. Então, os recursos serão limitados, mas nós temos, com diálogo, com parceria, eu diria até internacionais. Você não acha que o governo, de repente, ficou meio perdido nessa história do apoio do governo aos candidatos? Tem aí pelo menos 3 candidatos da base aliada que teoricamente, deveriam ser apoiados pelo governador. Como é que você se sente bem recebido pelo governo do Estado nessa sua candidatura? Olha, Marcelo, eu acho que, primeiro, nós não foi condicionada ao aval do governador a definição. É evidente que nós conversamos com o governador, é um parceiro importante, o PPS tem a corresponsabilidade, porque indicou o vice-governador do Estado, a corresponsabilidade de cuidar da gestão pública do Estado do Pará. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que implica uma relação também de cumplicidade, de certa forma, e, portanto, nós conversamos. A orientação do governador foi de estímulo. Quando nós colocamos essa questão, pedimos a sua opinião foi de estímulo. Portanto, nós estamos à vontade. Essa questão do apoio, o nível de envolvimento, aí é uma questão muito de fórum íntimo. Eu não poderia responder pelo governador, mas nós temos tido o estímulo, a indicação. O PPS foi o primeiro partido que apoiou o governo do Estado, o governador Simão Jatene, não é? E tenho certeza que nós, chegando à administração municipal, nós temos condições de fazer grandes transformações e, com certeza, em parceria com o governo do Estado. Como é que você vê as pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas aí? Olha, eu não costumo duvidar muito de pesquisa, porque é um instrumento científico, só que quando a gente faz pesquisa a uma certa distância do pleito, elas podem ser ainda uma fotografia
imprecisa, não é? Eu já vi institutos de pesquisa serem desmoralizados, inclusive aqui mesmo em Belém, em pleitos passados, quando há um mês da campanha se dava uma notícia de futuro, de pretensos ou de possíveis vitoriosos e que a coisa inverteu. Na verdade, a campanha está começando agora. O principal instrumento de esclarecimento para a sociedade, que são os debates, são as entrevistas, é a exposição das ideias, é a análise da biografia das pessoas, o histórico, o grau de responsabilidade. Isso tudo ainda não foi questionado, ainda não foi despertado pela população. Eu quero, inclusive, parabenizar o seu programa, que dedica. Então, eu não duvido da pesquisa, mas olho com desconfiança a essa distância do pleito. Talvez algumas pesquisas sejam mais para formar a opinião do eleitor do que para expressar a opinião do eleitor nesse momento. De qualquer maneira, você já sabe, você vai encontrar aqui os 10 candidatos a prefeito de Belém. Teremos sempre o mesmo tempo para entrevistá-los e também nas inserções que estamos dedicando para que eles possam mostrar os seus projetos. Muito obrigado, nós contamos sempre com a sua audiência. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré, com um Magazine Nazaré completo, com os melhores eletrodomésticos para você.